Computador. Então tá. Então, bom dia. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, estudando esse seminário que é tão bacana, que me fez ler tanta coisa do Freud, ir atrás de um monte de coisa. Então, eu agradeço a Tati pela iniciativa do seminário. E vamos lá, então. Então, na lição de hoje, são duas lições. É a que se chama O Pouco Sentido e o Passo de Sentido, e a outra que é Para Trás Cavalinho. Nessa segunda, o Lacan vai trazer, então, nessa segunda lição que a gente vai tratar hoje, que é a 6, o Lacan vai trazer ele um xiste da época dele, daí, né? Porque até então a gente está estudando os que Freud traz no livro Xiste, suas relações com o inconsciente. Nessa segunda lição, na 6, o Lacan vai trazer um xiste da atualidade, assim, da época dele, né? Então, nessa lição 5, o Lacan começa já ressaltando novamente o quanto que é importante ler Freud, que a gente não pode dispensar o Freud, que é para ir e ler o Freud, né? Eu acho que isso serve de guia para a gente sempre, porque às vezes a gente vai no Lacan e não vai no Freud, tem que ir no Freud para a gente entender, inclusive, o que que o Lacan, que Lacan parte disso, né? Parte do Freud. Aqui no item um ele diz assim, ó. Irei diretamente ao assunto que nos ocupa hoje. Qual é, pergunta-se Freud, a fonte do prazer do xiste? A gente já falou um pouco disso no nosso último encontro, mas vamos retomar para entender qual que é, né, o caminho que o Lacan está fazendo aqui. Na página 89, no parágrafo que começa assim, em outras palavras, o Lacan diz assim, ó, em outras palavras, e é o próprio Freud quem se exprime dessa maneira, o xiste tem duas faces. Há, por um lado, o exercício do significante, com a liberdade que leva ao máximo sua possibilidade de ambiguidade fundamental. Trocando em miúdos, encontramos aí o caráter primitivo do significante em relação ao sentido, a polivalência essencial e a função criadora que ele tem em relação a este último, o toque de arbitrariedade que ele traz para o sentido. Então, é aquilo que nós conversamos, que eu trouxe lá do Freud, que é aquilo da criança, que é aquela liberdade com significante. Então, essa é a primeira fonte do prazer. A outra face de fonte do prazer que o Lacan está falando é o inconsciente, é a face de inconsciente, que o exercício do significante evoca por si mesmo tudo que é da ordem do inconsciente. Está no 89 isso. E isso é suficientemente apontado ao olhar de Freud pelo fato de que as estruturas que o xiste revela, sua constituição, sua cristalização, seu funcionamento, não são outras senão aquelas que ele descobriu em suas primeiras apreensões do inconsciente. No nível dos sonhos, dos atos falhos ou bem-sucedidos. E aí ele fala da metáfora e da metonímia. Essas formas são equivalentes para qualquer exercício da linguagem, e também quanto ao que encontraremos de estruturante no inconsciente. Elas são as formas mais gerais da quais a condensação, o deslocamento e outros mecanismos que Freud destaca nas estruturas do inconsciente não passam como que de aplicações. Vocês percebem o tanto que o Lacan ressalta isso? Eu acho que a gente não pode mesmo esquecer. Quando a gente está escutando alguém, quando a gente está. É metáfora, é por metáfora e metonímia que a gente consegue aprender alguma coisa do inconsciente do outro. É a mesma estrutura da linguagem normal, é como a gente pesca alguma coisa do inconsciente, né? Então ele está ressaltando isso o tempo todo. No finalzinho da página 90 aqui, ele diz assim, ó, para conseguir, no último parágrafo, dar o nó que une o uso do significante e aquilo que podemos chamar de uma satisfação ou um prazer, voltarei aqui a uma referência que parece elementar. Se recorrermos à criança, mesmo assim será preciso não esquecer que, a princípio, o significante existe para servir a alguma coisa. Existe para exprimir uma demanda. Pois bem, detenhamos-nos por um momento na engrenagem da demanda.
Então, aí Lacan vai entrar um pouco nisso, dessa coisa da demanda, né? Que ele diz assim, então, que o significante serve para quê? Para exprimir uma demanda. Então, e aí no item 2 aqui, que é a demanda? Ele diz, é aquilo que, a partir de uma necessidade, passa por meio do significante dirigido ao outro. Essa é a definição que ele dá aqui de demanda, né? No último parágrafo aqui da página 91, ele diz assim: pois na verdade o importante é isso. No meio do parágrafo, a demanda por si só é tão relativa ao outro que o outro logo se descobre na posição de acusar o sujeito, de repeli-lo, ao passo que, ao evocar a necessidade, ele o autentica, assume, homologa, aproxima-o de si, já começa a reconhecê-lo, o que é uma satisfação essencial. O mecanismo da demanda faz com que o outro, por natureza, se oponha a ela. E poderíamos dizer que a demanda exige, por natureza, para se sustentar como demanda, que haja uma oposição a ela. Ele continua, ó. Reflitamos bem, página 92. O sistema das necessidades entra na dimensão da linguagem para ali ser remodelado, mas também para se despejar no complexo significante ao infinito. E é isso que faz com que a demanda seja essencialmente algo que se coloca por natureza como podendo ser exorbitante. Não é à toa que as crianças pedem a lua. Elas pedem a lua porque é da natureza de uma necessidade que se exprime por intermédio do sistema significante pedir a lua. Por isso, aliás, não hesitamos em prometê-la. A criança pede, a gente promete, isso tem a ver com uma necessidade, mas jamais é a necessidade pura. Na medida que a gente entra na linguagem, não existe mais necessidade pura, a necessidade está contaminada pelo significante. E como o significante tem essa potência que o Lacan diz tanto aqui, de se deslocar por meio da metonímia, ou de se metaforizar, então é uma coisa realmente sem fim, né? É uma coisa que é outra, que é outra, que é outra, que é outra, que é outra. Ah, Chorar porque ele queria um carrinho, um brinquedo. Aí minha tia parou, comprou o carrinho para ele e ele continuou chorando. Ela disse: que você quer? Ele falou: entra lá dentro. não sei, não sei, impossível. É impossível, exatamente, um ótimo exemplo, porque é isso, vai se deslocando, porque o significante é essa coisa rica, criativa, que vai se potencializando e que não tem fim, né? Mas Então, essa da lua é um pacto de uma promessa e um engano, né? Porque assim, eu quero a lua, não, vou te dar. é o na volta a gente compra, é a mesma lógica. Ah, na volta a gente compra, é. Lê, pode. Eu acho que vai precisar do microfone, né? Posso até ser a coisa. Uma foto lá no grupo. É um livro recém-lançado agora, uns meses atrás, de um escritor. Ele é um psicólogo e um contista polaco. E aí ele começou a recolher depoimentos das pessoas nos últimos anos de como os judeus se sentem na Polônia de agora, de como eles continuam a se esconder, de como é difícil, de como alguns depois da guerra colocaram um nome não judaico e os seus descendentes nem sabem que o pai ou o avô passou durante a guerra. Então ele vai recolhendo esses depoimentos. E aí tem um depoimento que eu não sei, parece que ele escutou de um e ele coloca isso como ficção, ele não dá o nome de todas essas pessoas. E aí é um senhor de idade que conta para ele um monte de xistes de idosos. Então é um judeu de 90 e poucos anos que vai contando os xistes que mostram, a partir dos xistes, como é que se está vendo aí, como é que é ser judeu na Polônia. Aí ele começa a contar assim, você pensa que
qualquer um pode contar um xiste, é diferente um jovem do que um idoso contar um xiste sobre a idade. Então, para contar um xiste sobre a idade, precisa ser alguém. Hã? Tem que ter lugar de É fala. o lugar de fala de um xiste sobre a idade é de um velho, ele diz assim. E se todo mundo ri, depois do riso fica quieto, é porque o xiste foi entendido. Quanto mais silêncio depois da risada, é porque mais importante foi o xiste, esse senhor conta. Daí ele diz assim: vou dar um exemplo para vocês. Depois ele dá 3 exemplos. Eu posso ler os 3 para Leia. vocês. Aí ele diz assim: eu vou traduzindo, tá? Porque o livro está em espanhol. Quanto tempo? Um judeu encontra o outro e diz: quanto tempo? O que foi de você? Mas eu tenho que ir embora voando. Mas me conte em uma palavra só como você vai. Aí o outro diz: bem. Aí ele diz assim: mas homem, a gente não se vê há tanto tempo. Como você só diz bem? Diga em 2 palavras. Aí ele diz: bem mal. Bem mal. Aí é o outro. Esse senhor idoso está entrando num lugar, ele olha para o teto, tem um monte de luzes e um corredor, e ele pensa: é uma enfermaria, é um hospital. Senhores, aonde me levam? E o outro de trás diz: ao depósito. Ele falou: porém, eu estou vivo ainda. Tranquilo, que ainda falta um pequeno trecho. Até lá. Muito bom. Aí tem outro. Esse foi ótimo. Aí tem outro. O judeu vai ao médico, ele tem 95 anos, e ele pergunta ao médico: eu gostaria de urinar de um jeito normal, não nesse gota a gota. Aí o médico pergunta: quantos anos tem? Ele diz: 95. Já não há urinado bastante, então? Tudo é para dizer assim que um velho tem que morrer, né? Um velho não tem lugar. E aí o último, para encerrar o texto, ele diz assim: um senhor de 93 anos vai num banco de esperma fazer doação. E aí a mulher diz: mas como? O senhor é muito idoso. Velhocito, está em espanhol. Então acho que é velho mesmo, Aham. não é essa palavra bonita. Ele diz 93, mas a idade não importa, porque eu funciono. Se a minha mulher viesse aqui, ela te contaria. Mas acontece que ela está muito cansada porque nós fizemos essa noite. Aí a enfermeira diz: tá bom, então toma aqui o potinho. E daí, toma essas revistas. Ele diz: eu não preciso das revistas. Aí ele entra no quarto e elas escutam um homem gemendo, gemendo, gemendo. E aí bate na porta, a enfermeira toca e pergunta: tudo vai bem? Ele diz: está tudo bem. Que problema eu poderia ter? Só o que se passa é que eu não posso abrir esse condenado desse frasco. Ótimo. O depoimento dele sobre o judaísmo Aham. são esses aqui. Mas como é que é o livro? É um livro. Então, esse é um depoimento, são 3 páginas. O livro se chama Um Braço Morto del Rio. Depois eu coloco no grupo Tá. a foto e ponho as 3 páginas que é o depoimento dele, Perfeito. que são xistes. Ótimo, ótimo. Então, continuando aqui. O essencial é pormos em relevo o seguinte: o que de satisfação de uma necessidade acontece na demanda? Então, se a necessidade já está completamente deturpada pela demanda, como é que se satisfaz essa necessidade, né? O que da necessidade se satisfaz na demanda? Atendemos a demanda, damos a nosso próximo o que ele nos pede. Mas por que buracos de agulha precisa ele passar? A que redução de suas pretensões ele precisa reduzir-se para que a demanda seja endossada? E aí, o Lacan cita nesse parágrafo seguinte aqui, o Dom Juan do Molière. Ele diz assim: o homem do desejo, o Dom Juan do de Molière, dá ao mendigo o que este lhe demanda. É claro, e não é à toa que acrescenta, por amor à humanidade. A resposta à demanda, o atendimento da demanda, é afinal referido a um outro para além daquele que se encontra na sua frente. Uma das histórias em torno das quais Freud faz girar sua análise do xiste é da salada de salmão. É a melhor para dar uma ilustração disso.
Lembra da salada de salmão, que você dá o dinheiro e aí o mendigo vai lá e vai comer salmão, né? E aí ele pergunta assim: Nossa, mas você pegou meu dinheiro para comer salmão? Ele falou: Olha, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comer salmão. Se eu tenho dinheiro, eu não posso comer salmão. Eu vou comer salmão quando? Esse que é o xiste do Freud, né? Mas esse aqui eu vou pegar aqui para vocês para mostrar o que que o Lacan queria dizer aqui desse trecho do Molière. Peraí, que tá aqui no Kindle. Olha, o Molière, gente, nem sei se é assim mesmo que a gente pronuncia, mas é uma coisa muito fenomenal. Eu acho as peças dele muito fantásticas, é muito impressionante como ele é bom. No Seminário 6, o Lacan indica algumas das peças que eu fui ler, e assim, é muito incrível. Deixa eu pegar aqui isso que ele está dizendo agora. Não, esse é um ensaio sobre o riso, peraí. Mulher. É assim, ó, tá na cena 2. Então é o Dom Juan que tá lá achando que as mulheres são pedaços de carne. Ele até faz uma metáfora com isso. Essa história do Dom Juan que não se engancha com nenhuma mulher, que não, né, que tá lá fazendo série de mulheres. Tem uma cena em que ele encontra um pobre. Então tá ele, a pessoa que trabalha com ele, que eu nem sei como é que se chamava naquela época, ele é um nobre, aí tem essa pessoa que tá trabalhando para ele, que trabalha com ele, e um pobre. Aí o Leporello, que é esse que trabalha para ele, diz: Olá, ei homem, ei, meu companheiro, ei amigo, uma palavrinha por favor, indique-nos o caminho para a cidade. Perguntando para o pobre. O pobre responde: Os senhores só têm que seguir em frente e virar à direita quando chegarem ao fundo do bosque, mas aconselho a tomarem cuidado, porque de uns tempos para cá há assaltantes nos arredores. Aí o Dom Juan diz: Estou muito agradecido, meu amigo, e lhe agradeço do fundo do meu coração. Aí o pobre: O senhor pode me ajudar com alguma esmola? Aí o Dom Juan: Ah, pelo que vejo, seu conselho não foi desinteressado. Aí o pobre: Sou um coitado, senhor, retirado sozinho nesse bosque há 10 anos, e não deixarei de rezar para que o céu lhe dê toda a sorte de bens. Aí o Dom Juan responde: Ei, reze para que lhe dê um casaco e não se preocupe tanto com os assuntos dos outros, né? O Dom Juan responde. Aí o Leporello, que é o vassalo dele lá, diz: Bom homem, você não conhece o meu senhor. Ele só acredita que 2 e 2 são 4 e que 4 e 4 são 8, porque o Leporello é um cristão e o Dom Juan não. Então o Leporello fica chocado com a maneira como o Dom Juan lida com as coisas, né? Eu já se identificou com o Paulo, porque ele diz meu companheiro. Meu companheiro, exatamente. Aí o Dom Juan diz: Qual é a sua ocupação no meio dessas árvores? O pobre: Rogo a Deus todos os dias pela prosperidade das pessoas de bem que me dão alguma coisa. Aí o Dom Juan: Então você deve estar muito bem de vida. Aí o pobre: Ah, senhor, estou na maior miséria do mundo. O Dom Juan: Você está brincando, não deve faltar nada a um homem que passa o dia rezando. O Dom Juan sempre dizendo que assim, que essa coisa de igreja, essa rezação, né? Aí o pobre: Eu garanto, senhor, que a maior parte das vezes não tenho nenhum pedaço de pão para botar na boca. E aí o Dom Juan diz: Que coisa estranha, vejo que você é mal recompensado por seus bons serviços. Ah, vou lhe dar agora mesmo um luís de ouro, contanto que você diga uma blasfêmia. Aí o pobre: Ah, senhor, por que deseja que eu cometa tal pecado? E o Dom Juan: Você só tem que ver se quer ganhar um luís de ouro ou não. Aqui está o que vou lhe dar. Se você blasfemar, toma, mas antes blasfeme. O pobre: Mas senhor, aí o Dom Juan: Se não for assim, não vai ganhar. E aí o Leporello: Vai, vai, blasfeme um pouco. Não há mal nisso. Aí o Dom Juan: Olha, está aqui, toma, eu já disse, mas blasfeme. E o pobre: Não, senhor, prefiro morrer de fome. Aí o Dom Juan diz: Vai, toma, eu lhe dou, pelo amor da humanidade, olhando para a floresta. É, E aí continua. Então ele diz assim: ele não dá. Quando você atende a demanda, o que o Lacan está dizendo aqui, não é pelo sujeito ali. É por um outro sistema de significantes, uma outra coisa. E ele faz uma brincadeira aqui, porque
A frase é pelo amor a Deus, né? Por amor a Deus, então, né? E aí ele diz não, por amor à humanidade, mas no sentido de professar, daí tem uma nota aqui, essa coisa do ateísmo dele, né? De eu não acredito nessas coisas, eu não acredito em Deus, então é por amor à humanidade, não por amor a você. Hum. Se a demanda tivesse algo do desejo de outro. Sim, pois é. E aí, se a gente for pensar no grafo do desejo, você que acompanhou todo lá o seminário, porque o que que é o desejo? O desejo não é a demanda. O desejo aparece justamente na frase que evoi, que é tá bem, você me pede tudo isso, você fala tudo isso, você me demanda tudo isso, mas o que que você quer com isso, né? O que que por trás, né? Então, a necessidade, a gente não tem acesso a essa coisa pura, a gente só tem acesso à necessidade pela via da demanda. E o desejo é essa coisa que, como a Fernanda disse, está além e aquém da demanda, né? Seria isso, assim, né? Que depois, quando o Lacan usa a topologia, ele vai usar o toro. Ele vai colocar em um dos vazios, dentro corre, acho que dentro corre o quê? O desejo, e no outro corre a A demanda. demanda. Então, cada um está no vazio do toro, mas eles não se encontram. Então, Aham. é uma operação analítica e a interpretação, vamos dizer assim, que pode fazer um furo aí, que haja um encontro. Que haja um encontro. Ótimo. Até aí, se a boia desinflasse. Desinflação. Daniel falou isso, no cenário deles. Ah, olha aí, que legal. Eu não assisti esse último. É, tá. E aí, vamos para a página 93 aqui, ó. O desejo é profundamente no meio aqui, no terceiro parágrafo. O desejo é profundamente modificado em sua ênfase, subvertido, tornado ambíguo ele mesmo por sua passagem pelas vias de significante. Vamos entender bem o que isso quer dizer. Toda satisfação é permitida em nome de um certo registro que faz intervir o outro para além daquele que demanda. E é exatamente isso que perverte profundamente o sistema da demanda e da resposta à demanda. Vestir quem está nu, alimentar quem tem fome, visitar os doentes, não preciso recordar-lhe os 7, 8 ou 9 atos de misericórdia. Os próprios termos já são bem claros. Vestir quem está nu. Se a demanda fosse algo a ser sustentado em seu sentido literal, por que não dizer vestir aqueles com aquelas que estão nus na mesma. Vestir aqueles ou aquelas que estão nus na Maison Christian Dior. Por que não, então, né? Ele diz. Isso acontece de vez em quando, mas em geral, na época. Isso acontece de vez em quando, mas em geral é porque justamente se começou por despilos. Do mesmo modo, alimentar quem tem fome. Por que não empanturrá-los goela abaixo? Não, isso não se faz. Isso lhes faria mal. Eles estão habituados à sobriedade. Não convém desarranjá-los. Quanto a visitar os doentes, lembrarei o dito de Sacha Guitry, que eu não sei, né? Fazer uma visita sempre dá prazer, se não quando se chega, pelo menos quando se vai embora, né? Então, o Lacan está dizendo aí desse descompasso entre o que o outro pede e o que a gente dá, né? Eu achei dessa coisa quando ele diz, não vamos deixar ele comer, porque eles estão habituados à sobriedade. Eu lembrei do Paulo Gustavo, com aquela senhora, daquele personagem, a Senhora dos Absurdos. Hum. Aí ele fala assim, o que que você faz? Você se turma um gordo, você não dá o dinheiro pro pobre, porque senão você acostuma o pobre. É isso aqui, né? É isso aqui, exatamente, exatamente. E aí ele coloca assim aqui embaixo: suponhamos aquilo que, apesar de tudo, tem de existir em algum lugar, nem que seja em nosso esquema. Isso é, uma demanda que passa. Essa demanda, então, que tem um encontro assim, né? Que é essa coisa original do infantil que o Freud nos traz lá no projeto, que é da experiência de satisfação, que eu já vou falar para vocês também aqui. Vou seguindo, mas aí eu já falo. Nossa, voltando Ah, ele está a origem do prazer, mas ele também nos mostra as vias por onde
parte desse prazer, são vias antigas. Eu lembrei disso também do Projeto. Aham, das vias antigas. Eu vou trazer. Uhum, perfeito. Aí na página 94 ele diz aqui, ó. Partamos, pois, desse algo que representaria a demanda que passa. Uma vez que existe infância, podemos muito bem fazer refugiar-se nela a demanda que passa. A criança articula o que nela ainda é apenas uma articulação incerta, mas da qual extrai prazer. Aliás, é isso que Freud se refere. O jovem sujeito dirige sua demanda. De onde parte ela, já que ainda não entrou em jogo? Digamos que se esboça algo que parte desse ponto, que chamaremos delta, ou D maiúsculo de demanda. Então, o delta aí começa esse pequeno pedaço de carne, vamos dizer assim, ainda, né? Que daí lá no seminário 6 ele vai. E isso, esse organismo vivo que ainda não se tornou um sujeito, né? Que é uma situação ideal. A gente não chega nisso, é só pensado, né? O que isso nos descreve? Descreve-nos a função da necessidade. Exprime-se algo que parte do sujeito e com o qual traçamos a linha de sua necessidade. Ela termina aqui em A, aí tá com quem está com o seminário aí, ele está com aquela primeira parte do grafo aí, né? Onde também cruza a curva do que isolamos como discurso, que é feito da mobilização de um material pré-existente. Não inventei a linha do discurso, na qual o estoque do significante, reduzidíssimo nesse momento, é posto em ação na medida em que o sujeito articula correlativamente alguma coisa. Eu vou trazer para vocês agora, então, isso do Freud. Como é que o Freud escreve isso lá? Para o Lacan, então, tem a linha do discurso e um encontro, então, o que parte do delta se encontra aqui em A, primeiramente, é o discurso que encontra esse sujeito, esse organismo, né? Seria as primeiras vezes, ou a primeira vez, isso não tem como saber quantas vezes, a partir de que momento se tem uma inscrição que se inscreve um traço minêmico para usar a expressão do Freud, né? Mas é um encontro entre esse organismo e o discurso, né? É lindo aqui como Freud coloca. Ele diz assim, ó, quando ele vai falar da vivência de satisfação, então agora eu estou lá no projeto, tá, gente? No projeto para uma psicologia. Ele diz assim, ó, então, que esse organismo vivo ele tem uma necessidade, que é o que é uma tensão que vai aumentando dentro dele, e que, para satisfazer essa necessidade, é necessário uma ação específica que o próprio sujeito não consegue levar a cabo. Né? Então, pensando na alimentação, que é o que Freud dá como exemplo aqui, um bebezinho precisa que alguém o alimente. Ele não consegue fazer isso por ele mesmo. Então, a tensão vai aumentando e aí ele diz assim, ó, o organismo humano é no começo incapaz de levar a cabo a ação específica, que seria isso, se alimentar, né? Esta sobrevém mediante auxílio alheio, pela descarga sobre o caminho da alteração interior. Um indivíduo experimentado fica divertido do estado do bebê. Eu achei muito interessante essa expressão. Ele não fala a mãe. Olha como o Freud aqui está super moderno, super progressista. Ele não fala a mãe vê que o bebê, ele diz o indivíduo experimentado. Alguém que já está, um adulto, exatamente, seja ele qual for, né? É, esta via de descarga cobra, assim, uma função secundária de importância extrema do entendimento, que é a comunicação. Então, a criança chora e isso serve como comunicação. Então, e o inicial desamparo do ser humano é a fonte primordial de todos os motivos morais. Essa frase eu acho ela forte, complexa. O desamparo primordial do ser humano é a fonte primordial de todos os motivos morais. Se o indivíduo auxiliador operou o trajeto da ação específica no mundo exterior, no lugar do indivíduo desamparado, este é capaz de consumar sem mais no interior do seu corpo a operação requerida para cancelar o estímulo endógeno. E aí o Freud vai dizer que então acontece, então se o adulto dá o alimento, né, para a criança, então acontecem algumas coisas. Primeiro, uma descarga, depois
que ele diz aqui, que é como se ficasse registrado, então, a percepção do objeto que motivou a descarga. E três, as notícias dessa descarga também ficam registradas e se cria, então, uma facilitação entre o objeto. Então, cada vez que a necessidade surgir, a gente vai investir na lembrança do objeto. A necessidade surge, você investe. Investimento aqui é libido, assim, né? Como se a gente colocasse libido nessa lembrança do objeto, né? E Freud diz que isso se dá por simultaneidade, né? As duas coisas são simultâneas, então isso se estabelece assim. Aí ele diz assim, ó, com o reflorescimento do estado de esforço ou de desejo, então o desejo aqui para Freud é essa necessidade, já com a comunicação, já com o significante, direcionada para um objeto, então cada vez que isso surge, essa recordação se anima e a gente alucina. É por isso que precisa, então, do eu, inclusive, né? O eu, nesse momento, é para isso. E aí ele diz aqui, olha só, na página 366, no item afetos e estados de desejo. Os restos das duas variações de vivência que tratamos, que é a vivência de satisfação e a de dor, que ele fala também, que são as duas vivências fundamentais, os restos dessas variações, os restos das variações dessas vivências são os afetos e os estados de desejo. Olha que interessante. O desejo já como resto de uma operação, aqui para Freud. Essa é a palavra que ele usa, né? E aí ele diz assim que ambos estados são da máxima significatividade para o psiquismo e deixam como sequelas motivos compulsivos. Do estado de desejo se segue diretamente uma atração para o objeto de desejo, respectivamente para sua marca minêmica, para sua marca de memória, e da vivência de dor resulta uma repulsão, uma desinclinação a manter investida a imagem minêmica hostil. São essas as atração de desejo primária e a defesa primária, né? Então, Freud expressa esses inícios assim, que é como um momento também mítico, né? A gente nunca sabe exatamente quando que isso acontece. A gente só sabe depois que aconteceu, que a gente vê as crianças. Ontem a Fran me enviou um videozinho no Insta de duas gêmeas que está circulando. Elas não sabem falar direito. Elas acordam no meio da noite e começam a falar uma com a outra. Mas assim, a gente não entende nada. É aquelas falas, né, iniciais e elas conversando uma com a outra. Quando elas escutam que a mãe está chegando, as duas correm, cada uma deita num berço e finge que está dormindo. Elas não sabem nem falar e elas já sabem fingir, né? Elas já sabem dizer, bem, a minha mãe quer que a gente durma, né? Então vamos fingir que a gente está dormindo porque ela está vindo, né? Eu achei muito engraçadinho. Então, é isso que Freud coloca aí nesse início, né? Tem essa a marca de satisfação também, que é o que faz o traço lunar, né? Assim, que é o trilhamento aí que vai da repetição depois, Da né? repetição depois, exatamente. Cada satisfação desse, como é que é o termo que usa, o objeto, é uma satisfação específica, né? Exatamente. A marca dessa faz Uhum. essa marca inicial. Uma trilha. Até acredito, você falou que eu falei do trieiro do mato. E você vai passando. Eu achei ótimo isso aí. Aí vai formando um trieiro. Então é isso, né? Forma uma passagem, né? É isso que é uma facilitação. Eu adorei isso que a Tati falou, porque aqui no projeto tem isso, e aí a Tati falou. Bem, quem tem eu acho que a Tati lá em Goiás, né, Tati? Mas aqui também, essa coisa do trieiro, no meio da mata. Que forma que é uma antiga, né? É, Nasce mata. não nasce mais mato, é um trieiro e você acostuma-se a passar. Não passa assim, vamos passar para. Não, é aqui, é esse que é o trieiro, é a estrada, né? E aí, isso que é quando, por exemplo, assim, das vezes que da coisa da escrita, né, do inconsciente, é justamente esse que a gente não sabe, não tem acesso, né? Porque foi lá na satisfação inicial.
Então, é o que está escrito ali, que depois aparece de outras formas, assim, já no simbólico, mas que daí a gente não tem mais acesso a essa escrita, né? Como se fosse uma escrita já perdida ali, né? Uma coisa que a gente tenta decifrar e não consegue, né? Lá no Recordar, Repetir e Reelaborar, que eu li recente, e é isso, a gente lê Freud, eu sou muito apaixonada por Freud, porque a gente lê e fica espantado, né? Como ele fala algumas coisas que o Lacan, vamos dizer, pega aquela expressão e leva até as últimas consequências, né? E aí ele está falando disso lá, do recordar, né? Que o recordar, na verdade, às vezes, quem está começando um tratamento ou quem está estudando na faculdade idealiza isso do recordar. Como se a gente fosse ter grandes lembranças assim, não, lembrei agora de tudo. E na verdade, o recordar tem muito mais a ver com estabelecer nexo entre as coisas que na verdade você já sabia. E é comum você dizer, não, isso eu sempre soube dessa lembrança, é que eu nunca tinha falado aqui na análise. Eu nunca tinha falado, nunca tinha me ocorrido. Então, é mais os nexos entre as coisas e construções também, né? Mas eu acho que o pai precisou construir a teoria para chegar nesse ponto. Porque no começo ele também acreditava. Então, que ele usou hipnose. A hipnose. E depois ele achava que. Veja que no começo ele achava aquele sobre o início do tratamento, dos artigos da técnica. Aham. Tem uma cena que é uma cena de abuso da paciente dele, jovem, e que a mãe contou para Freud qual era a cena. E Freud conta a paciente. E no final da sessão ela diz, pois, doutor, se eu soubesse do que eu estou sofrendo, quer dizer, durante uma sessão ela esqueceu a cena que lhe foi contada. Então, eu acho que uma análise, como Lacan diz, e Freud também vai descobrir, são construções e construções, ou são voltas sobre o vazio, para que o sujeito possa saber aquilo que ele já sabe. Que ele já sabe, perfeito. Parece até um escárnio dela, como ele tentando resolver. Se eu tivesse. Eu já esqueci. É mais ou menos como uma paciente lá do estudo de histeria disse, doutor, se o senhor vai dizer. Quem sou eu, né? Sim. Lembrei do Pedro, né? Que fala assim, deixa as crianças esquecerem também, né? E eu acho que é isso. A técnica psicanalítica final, porque Freud faz um histórico lá no Recordar e Repetir também, é um respeito, porque na verdade a hipnose ou a sugestão ou qualquer coisa é um desrespeito pelo recalque. A gente respeita o recalque. Ele diz assim: a gente tem que tratar a nossa enfermidade. É lindo. Eu até trouxe aqui, porque eu acho que tem a ver com o final, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Eu achei esse trecho aqui, né? Tá esquecendo do Não pode esquecer do. Isso. Ele diz assim aqui, ó, olha que coisa mais bonita. Para a cura, desde logo, a política do avestruz não serve. É preciso que o paciente tenha coragem de ocupar sua atenção aos fenômenos da sua enfermidade. Já não é permitido considerá-la como depreciável. Melhor será, na verdade, ela é um digno oponente, um fragmento do seu ser. Olha que bonito, um fragmento. O que é o sintoma, a enfermidade? Um fragmento do seu ser que se nutre de bons motivos e do qual se deverá colher algo valioso para a sua vida posterior. Olha o Freud dizendo, é do sintoma. Você tem que respeitar o recalque, respeitar a resistência, porque é dele que você vai colher alguma coisa de valioso para sua vida posterior. Recordar, repetir e relaborar. Aqui no meu é página 154, mas é um texto curto, né? Mas olha só, é um texto, pensando nas obras de Freud, antigo. Falta ele dar tantos passos e ele já diz essa coisa linda aqui. Freud, né? Não vamos esquecer disso, exatamente. No seminário, a Marisa estava lá no início, ele fala isso também, que esse não respeito vai levantar uma resistência. Fala, repete. Repetir, recordar. No seminário 1, que a Marisa está lendo com a gente, o Lacan vai dizer isso, assim, que esse não respeito vai gerar também resistências
a esse tratamento, né? O caminho desse tratamento. Aham. Esse não respeito, né? E dizer, não, é assim, você me falou isso esses tempos atrás e agora tá aí esquecendo, né? É assim, Exatamente. não é assim que a gente, né? Então, o sujeito já resolve uma sessão que vai se separar. Daí na outra diz que não vai mais. O analista diz, não, agora vai. Agora vai, exatamente. Exato. Então, isso aqui eu acho valioso do que Freud. Eu Ah, achei, voltando um pouquinho na página 94, sim. ele está falando da demanda e desejo, ele diz a demanda passa, né? Aí ele diz aqui, o desejo que deveria passar, deixa em algum lugar não apenas vestígios, mas um circuito insistente. E eu fiquei pensando, olha, aqui ele está falando, depois lá no 11 que ele vai desenvolver o circuito da pulsão. Aham. Esse circuito insistente. Insistente. Achei muito interessante isso aqui. Sim. Aí na página 95, gente, vamos para a página 95 aqui. Ele diz assim, ó, no segundo parágrafo. Não, antes aqui, ó. Em outras palavras, no comecinho, quem diz alguma coisa ao mesmo tempo diz mais e diz menos do que deve dizer. A palavra como isso que não alcança, né? Isso como que tá quem está além. O que está aquém e o que está além. E por isso que a gente gira tanto em uma análise, gira tanto e fala de novo da mesma cena de outro modo, porque é isso, até a gente conseguir, como é que é o termo? Mordiscar essa coisa do real aí, né? Porque a palavra está sempre aquém ou além. Há uma progressão simultânea nas duas linhas e uma dupla conclusão no fim do segundo tempo. Ele está falando do grafo aqui, ó. O que começou como necessidade irá chamar-se de demanda, ao passo que o significante se fechará sobre aquilo que consuma de maneira tão aproximativa quanto quiserem o sentido da demanda e que constitui a mensagem evocada pelo outro. Digamos a mãe, para de vez em quando admitir a existência de boas mães. Bem de vez em quando, né? A instituição do outro coexiste assim com a consumação da mensagem. Ambos se determinam ao mesmo tempo. Um como mensagem, o outro como outro, né? Então a mensagem é a instituição desse outro. Lembra que a gente está falando de um caso ideal. Lacan está explicando como que se dá isso, idealmente falando, quando a criancinha é pequena. Então, a mensagem tem essa ascensão da mensagem junto com o outro, né? Esse lugar do outro. E aí Como se aquele. eles fossem internalizados de uma forma. Exatamente, simultaneamente, né? É o que Lacan está dizendo aqui. Sim. Aí ele diz aqui, ó, ora, o que devemos considerar aqui, pelo lado da demanda, não pode exatamente se confundir com a satisfação da necessidade, pois o próprio exercício de qualquer significante transforma a manifestação dessa necessidade. Mediante o concurso do significante, introduz-se nesta um mínimo de transformação, de metáfora numa palavra, que faz com que aquilo que é significado seja algo para além da necessidade bruta, que seja remodelado pelo uso do significante. Por conseguinte, desde o começo, o que entra na criação do significado não é uma pura e simples tradução da necessidade, mas uma retomada, reassunção, remodelagem da necessidade, criação de um desejo outro que não a necessidade. É a necessidade mais o significante. O socialismo, dizia Lenin, provavelmente é uma coisa muito simpática, mas a comunidade perfeita tem, além disso, a eletricidade, né? Então, para dizer, as coisas elas não se. Eu acho que no final das contas é os inícios da construção de não há relação sexual, né? Não há. Mas há objeto. Mas há objeto. Então, eletricidade, uma bela casa, um carro. É O socialismo é lindo, o comunismo é lindo, mas acontece que as pessoas querem eletricidade, querem um carro bonitinho, querem uma roupa bonita. Exatamente. É só comida, que é diversão e arte. Perfeito, exatamente. A gente não quer só o carrinho, quer entrar dentro, né? Com o seu... Não tem sentido que aqui parece que ainda tem uma ideia de um objeto, não de um objeto, mas que é sempre um outro, assim, sempre. É não só em relação à observação, em relação, né, que é sempre um objeto metonímico aqui.
Enquanto a Priscila estava mostrando o desejo como um resto, Isso. com Freud desde o projeto, como isso, eu fiquei lendo o Seminário 9, escrevi sobre ele, e eu pensei como isso está de acordo com Freud, o que Lacan, usando toda essa topologia que a gente acha um absurdo, tão difícil de entender e tal. E ele coloca lá, ele vai falando do toro, depois para dizer o sujeito como essa banda de Mébius, né? Porque ele risca esse toro onde não se encontra a demanda e o desejo. O toro, a gente estudou isso quando viu o Aturdito, daí vira a banda de Mébius, e depois se junta a banda de Mébius e viram o cross cap, que tem o buraco, e daí o furo ali, de onde cai algo, algo cai, então também é como um resto, é isso o objeto, como um resto. Só que esse objeto não é assim, a gente não fica só nesse objeto como a gente não vive nesse puro real desse objeto, dessa falta o tempo todo. Então, ele tem um véu que tampa essa queda a que todos estão condenados aí, né? E Lacan diz ali, é, esse véu é necessário, porque senão o sujeito realiza essa queda no real, acha que é no real do corpo. Então, esse véu, ele vai dizer, ele, no primeiro momento, ele vai dizer o significante fálico, e é isso que faz o desejo. Então, Lacan não coloca que o desejo é um resto, mas o desejo é um véu para o resto. Ah, Um véu para esse resto que é o objeto A, e a construção desse véu se faz via a fantasia. E ele vai dizer. Não, não, mas o objeto é metonímico, o significante é fálico, mas pode, uma vez é o carro, outra vez é não sei o quê, outra vez é a eletricidade, pode ser a eletricidade, pode ser. Então, e ele vai dizer, um exemplo ele vai dizer assim, o psicótico não consegue construir esse véu. E ele vai dizer, e ele pega isso nos exemplos que Freud dá do homem dos lobos, para dizer, é por isso que o homem dos lobos, ele não tinha esse véu, ele precisava esvaziar seu corpo. Ele dizia que ele só podia se encontrar com alguém se ele tivesse limpado os intestinos, se ele estivesse limpo. Então é alguma coisa que para ele essa queda é no real do corpo mesmo. É o cocô que cai do seu corpo para ele estar com o intestino limpo, para ele poder ir receber uma mulher. uma mulher, uma visita qualquer. E aí eu lembrei que eu atendi alguém que era assim. Ele, psicótico, eu atendi durante anos em que ele dizia, Andréia, hoje eu não posso, porque eu não fui no banheiro antes. Ele não poderia vir fazer Não nada. poderia vir da sessão. E ele ainda isso tem tanto tempo, eu nem atendi aqui. Aham. Eu atendia num consultório em que ele chegava, ele não podia também trazer as sujeiras dele para mim, ele tirava o sapato ao entrar no consultório, então ele tinha que estar limpo por dentro e limpo, inclusive, nos pés dele para poder entrar, né? E eu lembro que isso, na segunda sessão, isso para mim foi um índice. Eu tinha acabado de ler O Homem dos Lobos e eu achei que fosse uma psicose por isso, né? Por essa falta desse véu que é o desejo com seus objetos metonímicos aí. Você tá tão assim com a sujeira, tão no real da sujeira, né, da imundície. Se fizesse uma suplência, talvez. Porque assim, ele não pode vir. Ele só pode vir quando o corpo está limpo. É isso que Freud diz, porque não, e aí isso Freud diz. E Lacan vai dizer, é porque falta esse véu que o homem dos lobos age diferente do que isso tudo que eu estou falando aqui com a topologia. Falta, e esse véu, inclusive, ele encobre, e aí eu já pensei em outra coisa também, e ele valoriza o corpo. Só uma coisa. A palavra que Lacan usa, véu, é uma palavra do homem dos lobos que Freud marca. Ah, E foi isso que para mim eu tinha esquecido, que a palavra véu vem do próprio homem dos lobos, que ele diz. uhum. Que o corpo dele tem que estar limpo, porque senão vai ser um véu ali. E esse véu que a neurose faz também é uma valorização do corpo, porque se a gente pensar no James Joyce, né, com aquela cena que ele batem nele, ele trata o corpo como nada, ele não tem uma libido com o corpo, né?
O neurótico Se jogasse a agressão que ele sofreu assim, é. seguisse. Aham, exatamente. Exatamente. Posso fazer uma propagandinha? Pode. É isso que eu estou falando, está nesse livro dela. Ah, ótimo. Estamos esperando aí. Pode fazer. Eu e você Mas eles são ouvintes? Outra propaganda. Não, olha lá. Eu vou fazer mais uma propaganda. Eu e você vamos ler Ulisses, vai sair em setembro, linha a linha, aqui no fórum. Todo mundo convidado. Falar do Ah, é? Já aproveita que a Esbo também. Então, e Tá. até porque a Tatiana e a Rosil lançaram esse desafio aí da leitura linha a linha, e em setembro do ano que vem a Vera Polo vem falar no Seminário de Literatura e Psicanálise sobre o James Joyce. Eu vou fazer minha propaganda no microfone para todo mundo me escutar. Isso que eu falei do Seminário 9, isso que eu falei do Homem dos Lobos, está nesse ensaio que eu escrevi sobre Electra, tá? E quando você me disse ontem, Tatiana, disso, do seminário, eu já vou comprar um Ulisses com uma outra tradução lá em Lisboa para a gente ficar estudando as traduções. Fala do microfone. Só uma observação, assim, sabe que lendo, né, o seminário aqui, eu comecei a achar tão mais difícil, né, de entender a diferença de metáfora e metonímia. O seminário. E aí eu vi que ele comenta ali com a audiência, as pessoas estão começando a dizer que é difícil de diferenciar as duas e tal, né, enfim, foi uma observação das pessoas que estavam acompanhando ele. E depois a gente faz esse exercício mesmo de ouvir uma piada, um xiste, mas é uma piada metonímica, uma piada metafórica, né? Eu vi que é um exercício bem difícil mesmo, né? E aí, só observando aqui, né, nesse ponto que você acabou de comentar, que ele traz a metáfora assim como isso, essa possibilidade de transformação da cadeia metonímica, né? Mediante o concurso do significante, introduz-se nessa um mínimo de transformação, de metáfora, né? Só uma observação para a Priscila, para esse momento poder comentar também um pouco dessa diferença, assim, né? Parece que toda a estrutura do grafo é mais organizada numa cadeia metonímica e as possibilidades de mudar. Porque depois ele introduz, inclusive, o xiste, né? A possibilidade do xiste, possibilidade, inclusive, e depois lá quando ele fala da forclusão, né? Tá tudo ligado à metáfora, né? Só que quando a gente faz esse exercício nos exemplos que ele usa, eu não acho tão simples de entender a diferença dos dois. Por isso é que eu agradeço a sua pergunta e reitero, no Freud é mais fácil, porque Lacan aqui, ele diz em algum lugar, eu acho que no seminário 7, ele falou, eu não sou um professor, eu acho que se queixaram de alguma coisa, dizendo, você não está explicando direito alguma coisa, ele falou, eu não sou um professor, eu pego o que Freud disse e levo as últimas consequências, né, se vocês quiserem entender, então vão lá ler Freud, como se ele, né, no Freud isso fica mais claro, Rubem, mas a diferença fundamental é que Freud diz lá, tem o xiste de pensamento e o xiste de palavra. E que Lacan diz que Freud não gostou muito dessa diferenciação e nem ele. Mas a metonímia, ela tem a ver com deslocamento. Então, se eu falar caneta, janela, papel, isso é metonímico. É a coisa que vai se deslocando eu começo uma frase, né? A coisa que vai se deslocando é metonímico. A metáfora você troca uma palavra por outra e tem um ganho de significado. Na metonímia, você tem um menos de significado. E aí, que no final, já vou antecipar aqui, ele fala disso como é que é aqui? Deixa eu pegar aqui no comecinho. Pouco de sentido e passo de sentido. O xiste começa com um pouco de sentido, que o Freud chama lá no texto de nonsense. Nonsense, né? Que é para dizer. E o Lacan fala, não é um nonsense, não é um sem sentido. É um pouco de sentido que captura a gente e dribla o recalque. Então, a metonímia, ela tem mais chance de driblar o recalque. E ela traz a cadeia significante, mesmo que pareça que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ela traz a cadeia significante, exatamente, porque daí então tem menos de sentido uma coisa de um deslocamento. É mais difícil você encontrar
na metonímia mesmo? Fica escapando. Ela fica escapando. Então, você começa com esse pouco de sentido que é de um deslocamento, para daí o outro, que daí é essa necessidade sempre de três para o xiste. E eu acho que o que Lacan coloca aqui, que a estrutura nesse início são três para ele aqui, né? Que é o sujeito, o outro que está na frente dele e o outro, que é essa referência simbólica. Aqui me parece isso, André. Não sei o que você fala no microfone. Eu acho que o Rubem colocou uma questão que é uma questão que depois vai tomar o movimento lacaniano e que Lacan já fala no seminário 9, mas não tanto quanto no começo do seminário 14, que é uma discussão sobre o que é a metáfora. Por exemplo, havia uma discussão na época, sei lá, na semiologia, uma coisa assim, uma metáfora podia ser uma analogia. E ele escreve, acho que aquele texto, Posição do Inconsciente, para responder que não, inclusive, a Jean Laplanche. Então, eu acho que a gente podia, talvez tivesse que estudar um pouquinho aí o que o- os linguistas pensavam sobre, Isso. sobre a metáfora, e aí discutir o que Lacan está falando, não é isso. Então, tem que ter alguma coisa que cai fora e que não aparece, que não é evidente, a não ser num outro momento, quando algo volta. Então, tem que ter o recalque, tem que ter algo que retorna, porque senão é só uma analogia, vamos dizer assim, Exatamente. né? Para ter valor de metáfora. Eu queria, assim, dar um exemplo, que eu estou lendo um livro que a pessoa diz assim, para o neurótico, ele entende tudo em função do seu fantasma. Ela não diz ali, mas diz assim, por exemplo, aí ela diz assim, por exemplo, para um martelo tudo é prego. Ela diz isso antes da análise, você sabe, depois diz isso. Isso seria uma metáfora? Eu fiquei pensando. É, porque daí qual é o laço? Talvez para ela é, né? Não sei, mas qual que é o laço disso com o inconsciente, né? Bom, ela cresce no sentido que você falou aí. É, um acréscimo de sentido. É, a metáfora tá sempre relacionada com esse acréscimo. Muito interessante, né? Falando Em algum capítulo anterior, é uma coisa meio simples, mas para mim ajudou um pouco, assim, que o condensamento, a condensação, né, é um caso específico da metáfora, que a metáfora é um fenômeno muito mais amplo, né, e o deslocamento também é um caso específico da metonímia, porque a gente tenta ficar sobrepondo uma coisa a outra, né, daí fica muito difícil mesmo. Exato. Então, o que ela quer saber? A Stephanie perguntou quando a gente vai dar um 9. A minha proposta é assim, quando a gente terminar o 5, a gente dá um salto e vai para o 9. Que tal? Acho ótimo. Que aí tá Que é fresco bem- para você, que é um seminário meio É difícil. um seminário bem difícil, mas é um seminário onde ele vai cernir o objeto A, que já aparece no 10 daí. Então, eu acho um seminário bem importante. Depois do 5, terminando o 5, eu acho. Porque, André, até porque a gente, o 6 já estudamos recente, o 7 estamos estudando recente, o 8 ano passado é o 9. Então, é um 9, isso. É o 9. Mas aí, assim, não só eu dar um 9, não só eu carregar essa montanha nas costas, a gente divide e faz assim, coletivo o estudo. Perfeito. Uhum. Eu acho que tem que ser uma coisa. Acho que A tem demanda vai. a Então, demanda é satisfeita. A demanda passou. mas eu acho que tem que ser uma coisa sempre ter. A gente sempre lê coletivamente, porque eu acho que não cansa tanto e é bom, porque cada um tem um estilo de apresentar, né? Eu acho. Organizo, coordeno. Pronto. Eu vou pedir, eu vou pedir só eu só vou falar com a coordenadora, se ela deixa, eu. Então, só para, né, porque eu achei que a pergunta do Ruby é bem importante, enfim, e a gente, o que que o Freud diz lá dos exemplos, né? Então, o familionário é um exemplo de xixi por metáfora, né? Porque você condensa duas palavras, familiar e milionário, em uma só. Então, esse é um exemplo de xixi por metáfora que o próprio Freud fala. O Lacan retoma, mas Freud diz, é claramente uma metáfora.
O que, Essa compensação, né? que é uma condensação. É um exemplo, não é. É o que você falou, a metáfora é riquíssima e Freud dá 1000 exemplos. É por mudancinha de palavra, é por, enfim, um monte de coisa, a metáfora. O exemplo de xiste que ele dá de deslocamento é o do bezerro de ouro, que então inicia com uma metáfora, que então tá lá os dois escritores, poetas lá conversando, chega um homem muito rico e velho, aí um diz para o outro, agora eu não sei, é Heine com quem? Heine com quem? Tá. Um diz para o outro: Ah, veja só como o século XIX idolatra o bezerro de ouro. E isso, por si só, já é um xiste, mas é uma metáfora. A resposta é que Freud acha muito genial, porque a resposta é a de Heine e é um deslocamento. Porque daí ele diz assim: mas esse já não é Tá meio tá meio um bezerro. Porque o deslocamento tem a ver com uma coisa assim. O pensamento estava indo numa direção e aí tem um giro, vai para outro. É uma surpresa que o pensamento foi para outro lugar. Difícil diferenciar, se não tem uma criação de duplo sentido aí. Ele trouxe uma condensação de dois, ele trouxe ali, na verdade, um boi velho na grelha, né? É que ele viu o boi, daí não é mais o bezerro de ouro, ele viu por outro aspecto. É isso de dar esse giro, então é melhor assim, talvez, do que essa coisa. Primeiro uma coisa brilhante, né? Um objeto brilhante. Aí depois cai. E depois cai esse objeto brilhante assim e aparece a velhice. A outra Aparece a face. velhice, a outra face. Esse autor aqui diz assim, esse depoimento que eu li para vocês, os xistes, ele diz, só tem graça xiste sobre sexo e morte. Os outros não têm graça. Então, na verdade, os xistes sobre a velhice talvez caiam nesse xiste sobre a morte próxima. Onde o outro falou do ouro, ele diz, bom, mas você tá velho, você já tá perto de morrer para ficar falando de ouro. Exatamente. É uma mudança, e daí isso que dá a surpresa, né? Porque a gente tá lá dando risada de uma coisa, e de repente o Heine vem e gira o negócio, e aí a gente ri de novo, porque a gente foi. E aí é um drible no recalque, porque é por causa da surpresa e desse pouco de sentido, que daí depois, se o outro ri, vira um passo de sentido. Então, a metonímia e a metáfora, ao menos aqui nessa lição, o Lacan diz que caminham juntas. É uma coisa primeiro de uma metonímia, um menos para driblar o recalque, e depois Te agradeço muito. uma. Para mim, ainda fica difícil entender a diferença do que é esse giro e do que seria a criação de outro sentido. De um outro sentido, mas eu acho que a gente tem que estudar mesmo. Eu também não acho que é tão. Eu sou igual o Ruber, para mim tudo é metáfora. É tudo, é isso, não é? No final das contas, parece que tudo é metáfora. Eu também tenho essa dificuldade de diferenciar. Eu acho que a Andrea, então, a sugestão dela é ótima, da gente poder retomar o que os linguistas, talvez. O texto de Lacan de resposta, Lagrange e os linguistas. E aos linguistas, Podemos fazer exatamente. uma atividade que é exatamente metáfora. Metáfora de metonímia. É. E o neurótico obsessivo adora a metonímia, Vai. né? Eu percebo que o neurótico obsessivo adora a metonímia, que eles ficam, né, viajando, assim, de um negócio para outro, assim. E aí você, né, tem que ter uma atenção, assim, às vezes, para capturar o que existe ali de significante. Que foi de um lugar para o outro. Exato. Uhum. Exato. Aí, gente, aqui na página 96, ele diz assim: o que é o desejo? Na página 96, quase no final aqui, o que é o desejo? O desejo é definido por uma defasagem essencial em relação a tudo que é, pura e simplesmente, da ordem da direção imaginária da necessidade. Necessidade que a demanda introduz numa ordem outra, a ordem simbólica, com tudo que ela pode introduzir aqui de perturbações, né? Então, o desejo aí como uma defasagem, achei interessante isso também. E na página 97, eu me lembrei do Daniel, que no último evento sobre os cartéis que teve, ele fez um trabalho que eu achei tão maravilhoso, que é uma resposta, né, a uma questão que ele mesmo se fez lá atrás. Eu estava junto na mesa quando foi questionado sobre o desejo de morte, e aí ele chega nessa que eu achei muito bonito, que realizar esses desejos inconscientes, realizar esses desejos impossíveis, é uma coisa do gozo.
Tem desejos que estão para ser não realizados mesmo, para ficar como impossíveis mesmo, como insatisfeitos. Porque daí aqui o Lacan diz assim, ó, na página 97, segundo parágrafo. Essa dimensão é o que o desejo traz consigo de uma condição de surgimento que lhe é própria como desejo. Trata-se propriamente da mesma pela qual ele é suscetível de entrar no inconsciente. Com efeito, nem todo desejo é suscetível de entrar no inconsciente. Só entram no inconsciente os desejos que, por terem sido simbolizados, podem, ao entrar no inconsciente, conservar-se em sua forma simbólica. Isto é, sob a forma do traço indestrutível, cujo exemplo Freud retoma no Witz. São desejos que não se desgastam, que não têm o caráter de impermanência próprio a toda insatisfação, mas que, ao contrário, são sustentados pela estrutura simbólica, que os mantém um certo nível de circulação do significante, aquele que lhes apontei como devendo ser situado, nesse esquema, no circuito entre a mensagem e o outro, onde ele ocupa uma função variável conforme as incidências em que se produz. É por essas mesmas vias que devemos conceber o circuito rotativo do inconsciente, na medida em que ele está sempre pronto a reaparecer. Então, o desejo, como circuito, que impulsiona o sujeito, mas que não é para ser realizado, esses desejos lá do inconsciente, né? Esses desejos originais, que são quais? O incesto e o parricídio, na verdade, né? E aí o que vai se deslocando disso depois, metaforicamente ou metonicamente. Né? Metonimicamente, né? Gente, aí a gente vai lá para a página 100, porque eu acho que eu já coloquei, né, essa coisa do passo do sentido e do... Mas vamos lá ver o que o Lacan coloca aqui. Na página 100, ó, ele diz assim, ó, segundo parágrafo, não é garantido que a significação assim formada seja unívoca. É tão pouco unívoca, aliás, que a equivocação e o desconhecimento são um caráter fundamental da linguagem, constituem dela uma dimensão essencial. Então, a equivocação e o desconhecimento. É na ambiguidade dessa formação da mensagem que trabalha o xiste. É a partir desse ponto que, por diversas razões, será formado o xiste, né? E aí ele entra, então, nessa coisa do pouco de sentido, que na página 101 ele coloca primeiro como o descem, né, que é o descenso. Hoje vamos chamá-lo simplesmente, na página 101, penúltimo parágrafo. De o pouco sentido. Uma vez que vocês disponham dessa chave, a significação da cadeia metonímica não deixará de se lhes evidenciar. O pouco sentido é exatamente aquilo com que joga a maioria dos xistes, né? Página 102 aqui. Então, ele está se opondo ao não senso, né? Ao sem sentido. Ele está dizendo que tenha um pouco de sentido. E aí ele começa com essa coisa do que é o outro. Então, aqui na página 102, no último parágrafo, qual é esse outro? O que é comunicado ao outro na tirada espirituosa articula-se essencialmente de um modo singularmente astucioso, com a dimensão do pouco de sentido. Ele está retomando aquilo que o Freud diz que precisa três, né? Então, o que é esse outro aí, né? Observem, penúltima frase aqui dessa 102. Observem bem que isso é um artifício da linguagem. Pois quanto mais ele se desvelar como valor verdadeiro, mais se desvelará como estando apoiado no que chamo de pouco sentido. Ele só pode responder no sentido do pouco sentido, e é nisso que está a natureza da mensagem que é própria da tirada espirituosa. Isto é, no fato de que aqui, no nível da mensagem, retomo com o outro a via interrompida da metonímia e lhe faço essa interrogação. O que quer dizer tudo isso? A tirada espirituosa só se completa para além desse ponto, ou seja, na medida em que o outro acusa seu recebimento, reage à tirada espirituosa e a autentica como tal. Para que haja tirada espirituosa, é preciso que o outro perceba o que está ali.
nesse veículo da pergunta sobre o pouco sentido, de demanda de sentido, isto é, da evocação de um sentido mais além, além do que fica inacabado. E aí ele propõe aqui, então, isso do passo de sentido, e aí ele diz, da maneira como se diz a volta do parafuso, que é o pas de quatre, o passo de Susa ou o pas de Calais, né, que é a passagem lá no Canal da Mancha. Então, é uma passagem. Eu só não entendi esse passo que a gente não conta. Esse passo de Susa, eu fui pesquisar, é uma batalha que aconteceu no reinado de Luís XIII e que eles conquistaram uma parte do Irã, que também é uma passagem ali. Então, tem a ver com passagem também, é uma batalha, né? E que tem a ver com isso dessa passagem. Então, é como se começasse com um pouco de sentido, para que se pudesse driblar o recalque, e nesse pouco de sentido tem uma demanda ao outro que autentique um sentido, que diga, não, tem um sentido, e daí, então, esse passo de sentido que é metafórico. Tá? E tem aquilo que você falou da outra vez também, que tem que ser da igrejinha para entender, né? É, Também vamos falar isso é disso daqui a pouco, importante. que ele fala aqui. A de Calais, eu A piada que Freud conta está numa nota de rodapé de não sei qual texto, que é assim, que tem essa eterna briga entre os franceses e os ingleses, e que daí um diz assim, do ridículo ao sublime só há um passo. Só il y a un. E aí o outro diz, oui, le pas de Calais. Ah, Para dizer, nós somos os franceses, os sublimes, e os ah, E os ingleses são os ridículos. são os ridículos. Uhum. Mas é muito interessante você lembrar disso, porque é isso mesmo também. Eu acho que aqui a gente pode entender que, veja, para o pouco de sentido, tem um passo, e esse passo é autenticado por um outro. Isso que é o que está de essencial aqui, né? E a volta do parafuso é o nome de um livro de um escritor inglês, agora não, Henry James, eu não lembro Não agora, sei. deve ter alguma coisa nessa história, a volta do parafuso. Ah, eu não Eu sabia. Eu não me lembro agora se eu li esse livro, mas eu acho que A Andrea está dizendo que tem um livro que se chama A Volta do Parafuso, ou alguém podia enfim. pesquisar isso. Aham. No número tal, volta para não, assim, última volta. Tá, então eu, eu não sabia disso. Tá, então aí aqui nessa página 103, no último parágrafo, ele diz assim: que faz aí a tirada espirituosa? Ela não indica nada além da própria dimensão do passo como tal, propriamente dito. Ela é o passo, por assim dizer, em sua forma. É o passo esvaziado de qualquer espécie de necessidade. É isso que na tirada espirituosa pode manifestar, apesar de tudo, o que em mim é latente de meu desejo. E é esse algo que pode encontrar eco no outro, mas não forçosamente. Na tirada espirituosa, o importante é que a dimensão do passo de sentido seja retomada, autenticada. E aí, vamos no comecinho aqui do 6, que ele faz um resumo disso que ele falou, e aí eu queria trazer aqui para vocês, a página 107, segundo parágrafo. Ele diz assim, ó: o que frisamos com isso não foi a ausência de sentido nem o nonsense, mas exatamente o passo que corresponde à visão geral daquilo que o sentido mostra de seu procedimento, no que ele sempre tem de metafórico e alusivo. Então, ó, sempre tem de metafórico e alusivo. Talvez por isso que também seja difícil a gente. Assim é que, a partir do momento em que ele passa pela dialética da demanda introduzida pela existência do significante, nunca mais se toca na necessidade. Só um pouquinho. E quando ele diz o pas de Calais, Quando ele diz o pas de Calais, e talvez quando ele diga aí a volta do parafuso, a gente, não sei que livro é, ele está sendo alusivo, porque ele não disse o pas de Calais, eu estou retomando lá a piada que Freud conta, a volta do parafuso, eu estou falando disso. Ele está dizendo coisas só por alusão. Alusão. Uhum. Aham, sim. O livro se chama Outra Volta do Parafuso e a Slore está olhando aqui. Henry James. É, a volta Henry James.
Ah, é. É. A outra volta para tudo, tem a versão que é uma volta para tudo. Eu pus no GPT aqui para ver a história. Depois você pode ler, saber se é bom. Lê? Vamos ver se a gente consegue pelo chat aí uma. Ó. Deixa eu só terminar aqui de ler essa parte aqui, ó. Tudo que se diz respeito à linguagem procede por uma série de passos semelhantes àqueles com que Aquiles nunca chega à tartaruga. Tende a recriar um sentido pleno que, no entanto, nunca é atingido, que está sempre em outro lugar, né? E aí, aqui embaixo, ele diz assim, ó, estamos no ponto em que é preciso nos interrogarmos sobre a função desse outro, numa palavra sobre sua essência, nessa transposição que indicamos suficientemente com o título de passo do sentido. Então, é isso. O outro é que dá esse sentido, porque a gente pesca o significante sempre no outro, né? Pode ler, Tati. Aqui no site GPT a história da volta do parafuso. Aí saiu aqui. A volta do parafuso de James é uma novela gótica psicológica considerada uma das obras-primas da literatura de suspense e terror. Resumo da história. A narrativa é apresentada como um manuscrito lido em uma roda de pessoas contando histórias de fantasmas. Esse manuscrito de um jovem governante contratado para cuidar de duas crianças, Flora e Mollis, em uma casa de campo isolada chamada Bly. A governança recebe o tio das crianças que vivem não quer ser encaminhado como de casa. Chegando a Bly, eles se encantam. Que essas figuras aparecem Peter Quint, o ex-valente da Casa de Porto, e Mrs. Jessel, antiga governanta também falecida. São considerados e, de alguma forma, influenciado negativamente as crianças. A governanta passa a acreditar que os fantasmas de Quint e Jessel estão tentando possuir e corromper e Flora. A cada aparição, ela vê sinais ambíguos que as crianças percebem de que as crianças percebem as pessoas também diretamente. Os felizes terem expulsos da escola antes da chegada da governanta, nunca se explica claramente o motivo. A história que se coloca como as forças malignas e a possibilidade de que tudo não passe de uma alucinação ou uma nunca tem certeza, os fantasmas são reais ou apenas na mente da mulher. No final, o chat diz, sem revelar muito, como se qual a questão central ser aberto. As aparições são fruto da obsessão da governanta. Porque não responde a demanda, exatamente. Mas tem isso do sentido. Talvez se a gente ler o livro, a gente vai, né, tem isso de dar sentido às coisas, até que ponto que isso não é paranoico mesmo, né? A gente fica dando sentido às coisas, né? Vou passar. Não, eu só vou ler uma coisinha aqui. Ah, tá bom, ótimo. Gente, para falar da demanda, daí eu fui aqui, eu vou dar uma lidinha para vocês bem rápida. No seminário 19, que é ou pior, né? Tem uma lição aqui que é exatamente isso, a lição 6. Peço-te que me recuses o que te ofereço. Que Lacan vai falar isso de novo da demanda, né? Então, peço-te que te recuses o que te ofereço, porque não é isso. E aí Lacan se pergunta, o que que isso quer dizer? E aí ele diz assim, ó. O ponto que estou conduzindo é esse. Trata-se de saber não como surge o sentido, mas como é de um nó de sentido que surge o objeto em si, e para dizer o seu nome, já que o denominei como pude, o objeto A.
E aí ele diz assim, que a gente costuma dizer assim, né? Aquilo que não se pode dizer, pois bem, não falemos nisso. Com o que ele não podia dizer quase nada. Então, se a gente se ir por esse caminho, já que eu não posso dizer, então não vamos falar disso, então a gente não diz nada, é o que eu falo aqui, né? Ao que me parece, é precisamente daquilo que não se pode falar que se trata. Quando designo pelo não é isso, a única coisa que motiva uma demanda, como que me recuses o que te ofereço. E, no entanto, se há uma coisa perceptível para todo mundo, é justamente esse não é isso. É o que enfrentamos a cada instante na nossa vida. O não é isso, é o que enfrentamos a cada instante em nossa vida. Então, tratemos de ver o que ele significa. O não é isso, podemos deixá-lo no seu lugar dominante, com o que, evidentemente, jamais veremos o seu fim. Mas em vez de cortá-lo, vamos procurar colocá-lo no próprio enunciado. Não é isso que. Vamos colocá-lo da maneira mais simples. E aí ele faz um grafo aqui. Eu vou pular essa parte, para senão também a gente fica. Já vou aqui, ó. Mas o que acabo de lhe explicar, se vemos aqui representado o espaço que pode haver entre o que eu tenho a te pedir e o que posso te oferecer, é igualmente impossível sustentar a relação entre o pedido e a recusa e entre a recusa e a oferta. O que não é isso, talvez não seja em absoluto o que te ofereço, e entendemos mal as coisas a partir daí. De fato, o que quer dizer que te ofereça? Não quer dizer em absoluto que eu dê, como basta refletir para perceber. Também não significa que você pegue o que daria um sentido ao recusar. Quando ofereça alguma coisa, é na esperança de que você o devolva. É por isso mesmo que existe o potlatch. Eu não sei como é que se pronuncia isso, mas é um ritual indígena em que as pessoas ficam fazendo oferendas umas para as outras, ficam dando coisas umas para as outras. Então, esse potlatch é aquilo que extravasa, aquilo que transborda a impossibilidade que há no oferecer, a impossibilidade de que ele seja uma dádiva. É por essa razão que o potlatch tornou-se completamente estranho para nós em nosso discurso, o que não torna espantoso que façamos dele, na nossa nostalgia, aquilo que é sustentado pelo impossível, ou seja, o real, mas justamente o real como impossível. E aí, aqui por último, no finalzinho, eu vou ler porque eu achei assim tão enigmático, vocês podem me ajudar depois, né, a entender. Pedido, recusa e oferta. Neste nó que expus hoje, só adquire sentido a partir uns dos outros. Esse nó, então, só adquire sentido, né, a partir um dos outros. Mas o que resulta desse nó, tal como tentei desatá-lo, ou melhor, tirar a prova de seu desatamento, é que isso nunca se sustenta com apenas dois. É essa a raiz do que vem a ser o objeto A: pedido, recusa e oferta. Eu lhes dei o nó mínimo, mas vocês poderiam acrescentar-lhe outros. Por que não é isso? O que? O que eu desejo. O que eu desejo não é isso. E quem não sabe que a propriedade da demanda é muito precisamente não poder situar o que vem a ser o objeto do desejo? O que eu te ofereço não é o que desejas. Eu te peço que o recuses. Poderíamos facilmente obturar a coisa com o que tu desejas, e então a carta de amuro se estenderia indefinidamente. Aí, Andréia, que sabe do amuro aí. Eu disse faz tempo, faz muito tempo, e ainda quem se entretenha com isso, que uma análise só termina quando alguém pode dizer não. Quando alguém pode dizer, a frase é. Então, não é dizer eu falo contigo, nem eu falo de mim, mas é de mim que eu te falo. Esse foi um primeiro esboço. Será que não está claro que aquilo em que se baseia o discurso do analisando é justamente isso? Peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. É essa a demanda fundamental. E é ela que, ao negligenciar, o analista torna cada vez mais pregnante. Ironizei em certa época. Da oferta, o analista cria a demanda, mas a demanda que ele satisfaz é o reconhecimento deste dado fundamental, que o que se demanda não é isso. Então veja como ele ressalta aqui que a demanda
O desejo não está na demanda, assim, E que se é você responde a demanda, o desejo fica perdido. o desejo fica O perdido. desejo fica perdido. Exatamente. Se responde à demanda, o desejo fica perdido. E é como se ele fizesse aí, e eu acho que no seminário 19 ele faz, também como ele faz no 20, no 21, esse elogio ao amor cortês. Se a carta de amor permanece, é porque não se responde à demanda. O amor cortês é esse amor inatingível. Então, é a coisa assim: eu peço o teu amor, o objeto não responde com amor, ele está inatingível, impossível. E aí continua uma demanda. Aham. Né? Então, é quase como dissesse assim: se você responde ao que o seu analisante te pede, você responde à demanda dele, o desejo fica perdido, não se chega, não se mantém a carta de amor, porque também aí é como se ele tivesse encontrado uma resposta em você, e na verdade o objeto é o objeto perdido, quer dizer, se perde o desejo e se perde a possibilidade de cernir o objeto A. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Trocando em miúdos É essa isso. coisa tão literária e complicada de Lacan, trocando em miúdos é isso, É né? isso. Perfeito. Ótimo. Poderia mandar, por favor? Poderia mandar o quê? Posso, eu já mando depois. A Marina quer falar alguma coisa antes da gente. Tá. Olha, os patrocinadores. Comercial. Intervalo comercial, exato. Pessoal, um recadinho. Eu pedi ajuda de vocês na divulgação. E tá. E para isso, em nome do Água, eu fiz impressão de 30 unidades desse cartazinho, que é para cada um dos Água ou do fórum levar. Eu vou ver se a Priscila pode levar alguns pouquinhos que vocês entrem em contato comigo para fazer a impressão, cada um na sua cidade, aí o Ágora faz o reembolso. Porque para a gente enviar pelos correios não daria tempo, assim, né? Como está um pouco em cima. Então é isso. Aí cada um leva o seu. Tem essa bordinha que ficou aqui, que eu vou pedir para vocês recortarem. Fica aquele por de cada um. Só falou que é mesmo. E aí eu também a gente levar nas universidades. Quem puder, talvez vocês. Ah, ótimo. Aí você leva um desse grandão. Exatamente, até Deus. isso. Eu levo para Dourados e eu tenho acesso lá a um professor da Unigran, a Eliana tem acesso tanto ao FGD como a Anhanguera, então ela pode. Isso. Pode Obrigada. deixar. Então, já pode levar também, ótimo. Já vou imprimir mais depois. Priscila, posso só já que fazer depois de novo. Não só aproveitando quarta-feira, de cartéis, a gente tá num ponto que a gente poder conversar sobre os cartéis, sobre o andamento dos cartéis, sobre como que as pessoas estão vivenciando o dispositivo, como que estão entendendo seus princípios, aberto para quem já tem uma boa experiência e para quem está se aproximando também, quer entender como que funciona um cartel. Vai ser quarta-feira, 19 horas, aqui no sede presencial. Qualquer dúvida, a gente pode entrar em contato comigo, com a Giovana ou com a Nívia. Eu quero saber se vai ter só tereré, ou só o tereré ou vai ter chimarrão também. Depende do clima, né? Vamos ver. Agora já esquentou. E eu quero saber como é que nós vamos fazer isso até 10 horas hoje. Não, mas a gente já vai. Esse segundo aqui, gente, ó, então o segundo aqui, para trás, cavalinho, eu já vou direto, porque eu acho que a gente falou no nosso encontro passado, a gente já falou de um monte de coisa que o Lacan está colocando aqui, né? Então eu vou direto em alguns pontos, porque senão não dá tempo. Eu sou muito demorada como tinha antes, para a gente dar um, né? Mas é coordenador.
Eu vou pedir para a coordenadora de tesoureiro. Ó, na página 110 aqui, eu acho que Lacan traz uma coisa que eu achei bastante importante também. Tudo é importante, né? Mas é difícil ir pescando aqui. Na 110 aqui no segundo parágrafo, ele diz assim, ó. A cadeia significante, como tal, introduz uma heterogeneidade essencial. Entenda-se heterogeneidade com a ênfase depositada no hétero, que significa inspirado em grego, e cuja acepção própria em latim é a do resto, do resíduo. A partir do momento em que fazemos entrar em jogo o significante, a partir do momento em que dois sujeitos se dirigem e se referem um ao outro por intermédio de uma cadeia significante, há um resto. E então, o que se instaura é uma subjetividade de outra ordem, na medida em que está referida ao lugar da verdade como tal. Eu achei isso muito lindo, né? E aí, aqui no finalzinho, ó, todo o pensamento freudiano acha-se impregnado da heterogeneidade da função significante, ou seja, do caráter radical da relação do sujeito com o outro na medida em que ele fala. Eu estou pensando ainda na sua pergunta, Rubem, e eu acho que o significante em si sempre tem um sentido mesmo, porque a linguagem é isso, né? Eu não sei se é aí que a gente vê a diferença da metáfora e da metonímia ou é em outro lugar. Porque sentido sempre vai ter. Na medida que você está falando, aquilo tem um pouco de sentido, está sempre presente, né? Não sei, só pensei nisso agora. Então, aí ele aqui, na última frase dessa página 110, ele diz, ora, essa intenção é derrisória, tanto o sujeito acredite mentir, quanto dizer a verdade, pois ele não se engana menos em seu esforço de confissão do que no de enganação. O sujeito, então, como enganado, né? Como esse que, mesmo quando quer falar a verdade, está se enganando, quando quer mentir, talvez está até, inclusive, falando mais a verdade, quando quer mentir, mas está sempre nessa posição de enganado, né? Aí ele fala um pouco do cogito cartesiano, eu vou pular essa parte, para ir para o item 2, que daí ele traz, então, o xiste dele, que eu vou dizer para vocês, como eu não sou dessa paróquia, eu tive que ficar pesquisando, eu não entendi absolutamente nada desse xiste, aí depois eu entendi, né? Ah, Eu achei muito engraçado, assim, o andar, né? Mas o desfecho. exato, exatamente. De língua, né? De língua. O começo eu estava achando legal, engraçado. Depois o final, então vamos lá, ó. O xiste é assim, ó. Na verdade, é de um exame que é tipo um vestibular. Seria um xiste relacionado a tipo de um vestibular. Alguém fazendo um exame com outro sujeito que tem que dizer o que é que ele sabe, né? E aí diz assim: fale-me, diz o examinador, da batalha de Marém, né? O candidato para um instante com ar pensativo. A batalha de Marengo, mortos, uma coisa medonha, feridos, assustador. Mas, diz o examinador, o senhor não pode me dizer algo mais específico sobre essa batalha? O candidato reflete por um momento e responde: um cavalo empinado nas patas traseiras, que relinchava. Surpreso, o examinador quer sondá-lo um pouco mais e lhe diz: cavalheiro, sendo assim, quer ter a bondade de me falar da batalha de Fontenoy? A batalha de Fontenoy? Mortos por toda parte e feridos. Uma porção deles, um horror. O examinador interessado diz: mas será que o senhor pode me dar uma indicação mais específica sobre essa batalha de Fontenoy? Ó, diz o candidato, um cavalo empinado nas patas traseiras e que relinchava. Fazendo uma manobra, o examinador pede ao candidato que lhe fale da batalha de Trafalgar. Ele responde: mortos, uma carnificina, e feridos a centenas. Mas afinal, cavalheiro, o senhor não pode me dizer nada mais específico sobre essa batalha? Aí ele começa: um cavalo, e aí o examinador interrompe. Desculpe, meu senhor, devo observar que a batalha de Trafalgar foi uma batalha naval. Aí ele diz: ó, diz o candidato, para trás, cavalinho. Então, até aqui. Então, exato. Aí, a Islônia da paróquia, ela já. É por causa da água.
Sim, aí tem várias coisas. É por causa da água, mas também ele diz aqui, ó. Arriette coquette, né? Não, arrière coquette. Admite diferenças alusivas, né? Na terminologia militar, arrière remete ao recuo e à retaguarda, e por sua etimologia faz lembrar a expressão vá de retro, que poderia também estar referida ao examinador, donde a opção de tradução feita aqui. Já na linguagem naval, corresponde ao substantivo popa e pode remeter à ideia do ir em frente. De vento em popa. Por sua vez, o substantivo coquette, entre outras acepções, inclusive a de termo de tratamento afetivo, como gatinho, fofinho, em português. Tem na linguagem infantil as de cocó e cavalinho. Esta usada sobretudo na expressão o coquete, de incentivo aos cavalos, que é upa cavalinho. Então, é uma série de coisas aqui, metafóricas, né? Para falar que isso aqui significa. Tem uma expressão lá no sul, né, que é preteou o olho do gateado. Ah, é? Como é que é? Preteou o olho do gateado. Que é quando a pessoa pega assim, né, o gateado é uma pele de cavalo, né? Um tipo de cor específico. Preteou o olho do gateado é que você enxerga o cavalo olhando para você. Ah. Faz isso antes de te derrubar, né? Ah, Então, você quer dizer assim, nossa, me pegaram no pulo, caí do cavalo. cavalo. Só não entendi se arrete coquete quer dizer calma, cavalo, que o cara tá prestes a cair do cavalo. Cavalinho, É. upa cavalinho. O que o Lacan... Só eu contei essa parte por muita gente fez esse teste. E aí? A única pessoa que viu foi um historiador. Achei isso curioso. A Lisboa viu. A Lisboa tá muito sabida, não? É. Oi? Sabe como? Você fez um teste aí. É. Mas tem uma coisa que é um atrás, né? É. Que está marcando. Enquanto o tradutor achou que isso era o principal, que é esse arrière, né? Arrière. Arrière, quer dizer, vá para trás. Tanto que ele achou uma expressão parecida na tradução com vá de retro, Vá quer de dizer, retro. vá para É. trás. Nos gaúchos aí, então, não, é o negócio de olha no olho. É. Não tem isso de vá para trás, de ré, vamos dizer assim. Só que ele não sabe como fazer isso com essa popa, né? É. Que na batalha naval, o arrière vai. É de vento em polpa. É outra coisa. É. É o contrário. Uhum. Então, na verdade, são várias significações. Alguma. Falando disso. Então, o que o Lacan vai dizer disso? Ele acha isso genial sob vários aspectos, né? Vou resumir para a gente poder, depois vocês leiam lá. Ele acha genial isso dele falar mortos, feridos, porque é mesmo. O que é uma batalha? É isso, o resumo é isso mesmo. Mortos, feridos, é esse que é o real. Um horror. É isso. Todas as batalhas, né? Então, Parece que tinha muito da escola do professor Raimundo. exato. Que ele faz a pergunta E fica, exatamente. Então, Lacan acha isso genial, mas ele pega, Somebody Love. Ele acha que o cavalo, ele pega essa coisa do significante do cavalo. E aí ele remete ao Hans, né? E ele diz assim, como que é interessante mesmo, porque toda representação de batalha, se a gente for no museu, tem lá o quê? O cavalo. O cavalo como essa coisa que é um significante, não é mais. Quando viu o Frege, quando viu, ele fala, né, que o Napoleão, em cima do seu cavalo branco, é a imagem do espírito de época, né? Tem uma frase dele assim. E você falando isso, lá em Paris, no museu lá, que eu esqueci o nome, no Museu do Napoleão, esqueci o nome, se alguém lembrar, tem o cavalo do Napoleão empalhado. O túmulo do Napoleão, o Panteão. Tem o cavalo empalhado. Eu achei tão bizarro, veja. E agora, empalhado. O cavalo que era dele mesmo está lá, o cavalo do Napoleão. Então, o cavalo como alguma coisa que não está mais assim, que é como um significante mesmo, que está para além, né? É o que Lacan vai colocando aqui. Priscila, Oi. a gente esteve em Buenos Aires esses tempos, lá também tem muitas estátuas e muitas representações de cavalos. E eu também fiquei sabendo que
a forma como o cavalo é representado diz algo sobre. Então, se ele está com as patas para trás, se ele está com as patas para frente, se ele está um pouco, diz algo. Então, se ele está indo para trás, esse, né, para trás cavalinho. Agora, eu não lembro o que cada coisa dizia, mas se dizia que morria na batalha, ou que eles venceram, ou que eles perderam, ou que algo nesse Entendi. sentido. Pode ter a ver com isso também. Então veja como o cavalo, gente, né? E aí o Lacan vai. Pode falar. Quem? É você. As quatro patas é que morreu na batalha. Quando tá com só uma pata levantada, e quando as feridas. Não, peraí. As quatro patas morreu normalmente. Duas patas levantadas quando morreu na batalha e uma pata morreu quando a ferida. Tá bem. Nossa, que lindeza! Ela lembra, a mãe não lembra, parabéns, viu? Ela lembra dos significados. Que lindeza! Você está ouvindo a sua aula aqui também. E já sabe um monte de coisa de gráfico do desejo, mais do que eu. Tá certo. E aí, Lacan vem aqui, gente, só para a gente não se demorar muito. Ele diz assim: Ela estava interessada no que a mãe está estudando. ela está interessada no que a mãe está estudando, a Andréia está falando aqui. Aí ele diz aqui, né, para falar desse outro: imaginemos uma máquina. Então, a pergunta que ele faz é muito boa. Será que uma máquina ela pode servir de outro que ri do xiste, que entende o xiste, que valida o xiste? Será que pode, né? E ele vai dizer que não, porque é preciso ter um inconsciente para fazer isso. E eu fui fazer o teste. Eu fui no chat GPT, que eu nunca tinha usado, então não pude fazer muitos testes. Porque quando você não tem o negócio do chat GPT assinado, você pode fazer um pouquinho só, né? Então, eu estava até empolgada fazendo isso mas aí tem esse limite. Eu posso de novo no outro dia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma cota de uso. E aí eu coloquei o xiste do familionário e eu coloquei um outro xiste. Você colocou como? Perguntando, isso é engraçado? O que você perguntou? Não, eu perguntei, eu escrevi o xiste e falei, o que você entende disso? Ah, tá. O que você entende disso, né? E aí, o que acontece? Agora eu não sei se eu vou lembrar aqui. O do bezerro de ouro, por exemplo, isso foi interessante. O do familionário, ele entendeu que familionário é uma junção de familiar e milionário. O que ele não entende nunca são as nuances, né? Ele diz assim: isso é uma crítica social. Ele entende por esse lado. Isso é uma crítica social, porque os milionários não tratam bem os. Não sei o quê. Ele fez toda uma dizendo que era isso. O que ele não entende é a pessoa na enganação de dizer fui tratada familiar. É ele dizendo e não dizendo, porque quando ele diz fui tratado de maneira por inteiro familiar, ele tá querendo se convencer que o outro trata ele desse jeito, mas na frase dele tá querendo dizer trata nada, né? É o dito e o não dito. Ele só sabe que foi colocado lá. Exato. Por exemplo, Kasparov não perdeu do computador. Kasparov não perdeu do computador, o gênio do xadrez, lá, o campeão de xadrez, perdeu e tentou pedir uma revanche. Eu esqueci o nome do computador. E ganhou na segunda porque ele fez uma jogada que nunca tinha sido feita. Então, o computador, embora pensasse rapidíssimo que ele consegue fazer todas as conexões do que foi colocado lá, ele não sabe como jogar uma jogada que nunca tinha sido feita. Exato. Mas isso mudou agora com a inteligência artificial, porque antes era só um programa do computador, né? Tem um documentário que chama AlphaGo, que é do jogo Go, que daí, André, tem isso de que o computador cria e ganha do maior jogador mundial do Go. E aí o cara, gente, é muito triste, eu chorei. Eu chorei, porque foi o marco foi o marco da inteligência artificial, assim, que supera o humano, né? Uhum. Então, eu acho que o cara era coreano, sul-coreano, sei lá, um rapaz, assim, que era super famoso, e ele chega tranquilo, ele fala assim, não, eu vou ganhar isso aí, você ganha um programa de computador. Gente, ele sai humilhado, assim, ele ganha uma partida, eu acho só. E o computador faz um negócio lá, a inteligência artificial, né? Porque
cria lá uma jogada inesperada e assim, todo mundo fica assim. Eu fiquei derrotada, assim, assistindo. Assistindo, Ah, eu nem entendo. Mas assim, ó, do bezerro de ouro, gente, só para ele não entendeu nada, assim, quase. Ele não vai entender. O do bezerro de ouro ele não entendeu. Eu não acho nem que na inteligência artificial as pessoas estão supostamente se analisando Não. com a inteligência artificial. Não tem alguma coisa aqui que é o recalcado, aquilo que o sujeito nem sabe. Como é que vai se passar isso a um computador? A um computador. Como é que ele vai Exato. aprender? Como ele vai aprender o que é o real? O que é o inconsciente, O que é o não tem. inconsciente, o que é o Deus? Não tem como. Não tem como. Agora, do bezerro de ouro, o que que ele entendeu? Ele entende assim que as pessoas adoram o dinheiro, tudo isso que já está explícito lá no começo. No final, ele vai dizer que é uma supervalorização a quem tem dinheiro, porque não é um bezerro, é um velho, é uma pessoa. Ele não entende nada do humor. deslocamento. Ele entende que, na verdade, é uma valorização. Ainda mais ele entendeu o contrário, exatamente. Então, ele não sabe fazer metáfora. Ele não sabe É. entender metáfora. E o deslocamento, ele não é. A gente pode, inclusive, se abrir um espaço para a gente estudar metáfora, estudar o que os linguistas dizem, o que Lacan diz, como responde a Laplanche, a gente pode colocar aí como é que a inteligência artificial lida com as metáforas para Sim. estudar. E por último, daí eu queria trazer para vocês, para a gente encerrar essa parte, né, que o Lacan diz. Na verdade, ele faz uma crítica a Freud, falando Freud, que é tão sempre sabido, como que ele falou, porque tem uma parte do texto do Xixi que Freud fala do cômico, e o Lacan simplesmente detona aqueles autores que o Freud usa, e ele diz que esse Bergson aqui, que é um Nobel, tá, gente? O Lacan fala que não, que é bem ruim, que esse Bergson, mas que o Bergson fala uma única coisa, ó. Em outras palavras, para que minha tirada espirituosa faça o outro rir, é preciso, como diz Bergson em algum lugar, e essa é a única coisa boa que existe no livro O Riso, ele diz do Bergson, página 124, que ele seja da paróquia. E eu vou ler lá o que o Bergson fala, tá? Nesse livro, que é O Riso, que é sobre o humor e que Lacan acha bem, então. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí, deixa eu ver primeiro o que eu anotei aqui, 620. Está na localização 620. Aqui. Ó. Nosso riso é sempre o riso de um grupo, o Bergson está dizendo. Talvez já lhe tenha ocorrido ouvir em um vagão de trem ou em uma mesa de hotel viajantes contarem histórias que para eles devem ser muito engraçadas, pois que riem às gargalhadas. Você teria rido como eles se fizesse parte do grupo. Não fazendo, não tem vontade alguma de rir. Um homem a quem perguntaram por que não chorava em um sermão no qual todos derramavam lágrimas, ele respondeu: Eu não sou da paróquia, então é no choro. Tava todo mundo emocionado e ele nem tchum, e ele diz: Não, eu não estou chorando porque eu não sou da paróquia. O que este homem pensava sobre as lágrimas vale muito mais para o riso, o Bergson diz. Por mais franco que pudermos supô-lo, o riso esconde um entendimento prévio, eu diria quase uma cumplicidade com outros ridentes, reais ou imaginários. Que é isso que Freud fala, que tem que ter uma correspondência psíquica para que você consiga rir do xixi que o outro te coloca, né? Eu queria, antes, né, eu perdi a deixa, mas é muito legal, assim, a Marina estava lá na Flip, também não sei se ela escutou, teve uma mesa lá que era com um comediante português, e aí ele diz assim que ele foi ver, né, na inteligência artificial se o emprego dele ainda estava garantido por algum tempo, né, ou se a inteligência artificial entendia o humor. Aí ele perguntou assim para IA, escuta, me fala como que eu posso seduzir uma mulher, assim, ter sucesso com as mulheres e tal. Aí ela falou assim, olha, por uma questão ética, precisa ter consentimento.
Ele fala assim, não, mas supondo que tá todo mundo se querendo, ela tá me querendo, eu tô querendo, mas eu quero dizer alguma coisa interessante ali que ela... Aí ele diz assim, ah, não, mas isso é enganação, é não sei o quê. Ele fala assim, tá, agora supõe que você quer comer uma torradeira, vamos supor, você quer uma máquina e você quer comer uma torradeira. Então, o que que você diria? Aí ele fica nessa coisa do consentimento, assim, não sai disso, né? Isso o comediante contando, né? Enfim. Não, você quer pegar uma torradeira, sei lá, né? Se põe no meu lugar, ele fala... Então, assim, para dizer isso, que se é que precisa ter um elemento psíquico ali que faça esse entendimento, aí eu acho que o emprego dele está garantido mesmo, né, por muito tempo. É porque o humor também, né, tem a ver com isso, do subjetivo, do inconsciente, do... Ainda que no humor Freud diz que precisa de dois e o Lacan ressalta, e no xixi de três, ainda assim precisa dessa dimensão do inconsciente que é impossível para uma máquina. Ainda que ela seja muito inteligente, né, e, enfim, e vá aprendendo. Eu tenho um paciente que ouviu esses dias atrás, ele usa o IA, ele é advogado, e às vezes ele usa o IA, ele pagou lá as taxas, e aí ele pegou a IA e ficou super feliz, até printou. A IA disse: Você é muito inteligente, eu não tinha pensado nisso que você pensou. Ele falou: Ah, não, vou dar um print. Printou aquilo, e agora ele, ele tem. Exatamente, é que ela não tinha que, Mas né? ela sempre fala isso, assim, são frases muito afirmativas, assim. Nossa, que pergunta refinada. Ah, coitada. Então, o meu paciente está achando que é uma grande coisa. Fala para todo mundo. Infelizmente, Infelizmente. Gente, é isso, então. O tempo sempre, né? O tempo sempre é curto, sempre resta alguma coisa, e que bom, porque daí fica o desejo, né? Pegando lá, a gente viu lá no Freud. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. E a participação de quem está aqui também, do online. Quer falar? Peraí, que a Tati vai falar. Foi assim, super leve, super divertido. Eu já amei. Eu tô agradecendo, e quero convidar todo mundo para o dia 13 de setembro para o capítulo 7 e 8. Os capítulos 7 e 8. Isso para vocês, tá? E a Marina, de novo, porque vocês não viram, eu vou passar. Pessoal, tá dando para ouvir. Sobre a divulgação. O microfone está falhando, gente. De todo modo, eu vou mandar nos grupos, então acho que vou mandar o recado. E aí, mostra de novo, não. Esse aqui? Não, esse aqui tá desligado, é pela mesma. Fala aqui perto, às vezes pega os dois. Não, deixa eu mostrar aqui. Segura. Aqui? Tá dando para ouvir? Agora? Sim. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz a impressão do folder do cartãozinho de divulgação da nossa jornada, e aí eu imprimi uma unidade para cada membro do Ágora ou do Fórum, exceto quem está nas outras cidades que não Dourados, e aí a essas pessoas eu vou pedir que entrem em contato comigo para eu enviar o arquivo para impressão, que aí o Ágora vai fazer o reembolso desse valor, tá? É só isso mesmo, para solicitar essa ajuda na divulgação, e quem é de Dourados, a Priscila vai levar o material impresso, tá? Obrigada. Deixa eu só falar uma coisinha aqui que colocaram ali, ó. Eu não tinha visto, estava lá para cima, que alguém disse, a IA não tem falta, né? Então, como que vai? A Rocio, olha aí, Rocio, adorei. Não, não tem isso da falta, né? Me fala assim que a diferença é que o humano Peraí, só um pouquinho. errar é humano. A IA nunca vai conseguir errar. Que lindo. Que é com o Tebet, que eles vão lançar um livro agora, um livro novo, e o Tebet diz assim: a diferença entre a IA e o ser humano é que a IA nunca vai conseguir errar, porque errar é humano. Você pegou lição da Helena? Não, não. Ah, não, vou ver. Tá, vou ver.
Nossa, fez café demais, né? Ah, tava uma delícia, viu, Rubem? Aham. Você acha que em dourados? É. Essa conta. Era uma coisa que eu coloquei. Ah, eu colocar. A Cláudia colocou é fora. Esse tá fora, né? Deixa eu. Então, obrigada.